Meus queridos, a mensagem que eu quero dividir com a igreja hoje, nesse culto de ensino, é uma mensagem que eu intitulei Cooperadores de Deus. Nós estamos aqui na igreja, no culto de quinta-feira, o culto de ensinamento, e hoje nós vamos falar sobre o papel dos cooperadores de Deus. Quem são eles, como é que Deus espera que eles ajam, e este é o tema da mensagem nessa noite. Eu gostaria de estar fazendo leitura de um texto bíblico, que depois nós vamos relê-lo aos poucos, e que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 9, já está aqui no telão, que diz assim a palavra do Senhor: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Até aqui nós já vamos retomar em breve esse texto, essa porção maravilhosa da palavra de Deus, mas antes eu gostaria de fazer algumas considerações introdutórias para nós entendermos melhor em que contexto Paulo escreve esse trecho, essa carta aos Coríntios, e essa lição para eles lá, e o que é que nós aprendemos para nós também hoje. Pois nós acreditamos na atualidade da palavra de Deus, que ela teve um propósito original, um contexto original, mas que ela continua sendo norte para as nossas vidas e para a igreja. Amém? Tá bom. Primeira consideração, meus amados: o motivo do apóstolo Paulo escrever essa carta aos Coríntios, quando nós estudamos essa carta, é bem óbvio. A igreja de Corinto, da cidade de Corinto, lá na Grécia, era uma igreja que Paulo havia plantado algum tempo atrás, começado um trabalho lá missionário, e era uma igreja que foi crescendo, se desenvolvendo, e começou a ter muitos problemas. Então essa carta de Paulo aos Coríntios é uma carta do início ao fim de correção, de exortação, porque a igreja tinha vários problemas espirituais, morais, éticos, de relacionamento, de culto, da ordem do culto. Era uma igreja que precisava, que estava adoecida e que precisava ser exortada pelo apóstolo para que corrigisse esses erros e entrasse nos eixos. Então esse é o propósito geral da carta aos Coríntios. E essa porção aqui no capítulo 3 não está fora desse contexto, mas mais especificamente no capítulo 3, o apóstolo Paulo aborda sobre as divisões na igreja, sobre os problemas de divisões na igreja, algo que estava incomodando quando Paulo fica sabendo dessas notícias que ele recebe de Corinto. Uma das coisas que tocou muito ele é a divisão da igreja. E um dos problemas que essa igreja estava vivendo de divisão é que estava se formando grupos dentro da igreja. Se nós analisarmos lá no capítulo 1, vocês podem ler em casa, vai ter um trecho que vai dizer que uns são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro, e outros ainda, os que se achavam melhor de todos, diziam que eram de Cristo. Então Paulo já introduz um pouco antes esse problema. A igreja estava dividida em grupos, e cada um dos grupos dizia: eu sou seguidor de Paulo, eu sou seguidor de Apolo, eu sou seguidor de Pedro, eu sou seguidor de Jesus. Então tinham grupos e eles achavam que um era melhor que o outro. Eles achavam que o ensinamento de um era superior ao outro. Eles achavam que esses grupos, não as pessoas envolvidas, né, os líderes, eles achavam que um era melhor que o outro. Os líderes, nenhum desses líderes nunca ensinou essas divisões, mas eles tinham essas divisões, trazendo que os ensinamentos não eram coesos, eram separados. Então eles estavam divididos porque eles tinham líderes preferidos na igreja. Esses grupos tinham seus líderes que eram os preferidos. E mais especificamente nesses versículos aqui que nós abordamos, dentro do contexto do capítulo 3, Paulo ele traz uma lição importantíssima, que nós, como servos de Deus, nós somos cooperadores de Deus.
E é sobre essa cooperação na obra de Deus que eu quero trabalhar nessa noite com vocês, mais especificamente. Amém? Então vamos voltar aqui, meus queridos, para o capítulo 13, versículo 5, para nós fazermos uma análise mais precisa sobre cada um desses pontos, que diz assim: afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, amados, neste primeiro versículo aqui, o que Paulo ensina? Que os obreiros, eles são servos de Deus, e eles são usados por Deus de acordo com o chamado que Deus atribuiu para cada um. Então o que Paulo está ensinando lá para a igreja? O que a palavra de Deus nos ensina nessa noite? Que todos nós, independente dos nossos cargos, dos nossos títulos na igreja, das nossas funções, seja um pastor, seja um diácono, seja um presbítero, seja uma diaconisa, seja quem prega, seja quem varre o chão da igreja, seja quem está no estacionamento, seja quem está trabalhando para o Senhor, independente da função, que todos nós somos obreiros, servos de Deus, e que Deus atribui um chamado, um ministério para cada um. Quando nós vamos estudar os dons espirituais na Bíblia, nós vamos ver que há uma diversidade de dons, são muitos dons, e Deus derrama os dons. Quando nós vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, é o Espírito Santo que distribui os dons, e vai ter uma coisa que é interessante, vai dizer que é o Espírito, pelo mesmo Espírito é dado esse dom, pelo mesmo Espírito que é o Espírito Santo. E tudo tem um propósito. O propósito é a edificação da igreja. Então nós somos chamados por Deus, coletivamente nós somos igreja, mas individualmente nós temos um ministério, nós temos um chamado. Existem algumas pessoas que têm mais de um chamado, que atuam em mais de uma área da igreja, mas aquilo ali é uma concessão de Deus. Existem outras pessoas que têm um chamado específico, que trabalham mais numa área. E Paulo traz esse ensinamento que é muito interessante, conforme o ministério de cada um. E é interessante que Paulo fala quem é Apolo e quem é Paulo no início, né? Vejam, eles eram apóstolos da igreja naquela época, eles eram da mais alta liderança, e eles se colocam: quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão servos do Senhor. Veja que ele não fala quem é a Mariazinha, a faxineira, quem é o diácono, não, quem é Paulo, quem é Apolo. Eram os mais altos líderes da igreja naquela época. Nós somos igual a todo mundo, servos do Senhor. Segundo o ministério, eles eram apóstolos, eles eram líderes na igreja, porque Deus havia comissionado eles para ser uma liderança na igreja. E esse primeiro ponto é importante, amados. Então, para nós entender que para Deus, apesar de Deus dar diversos dons, apesar de ter várias funções na igreja, todos somos obreiros segundo Deus. E a melhor coisa que tem é nós buscarmos a Deus para entender qual é o chamado de Deus na nossa vida em relação ao serviço na obra do Senhor, para também não andar no caminho que Deus não quer que nós andamos, fazendo a sua obra em algo que Deus não nos chamou para fazer. Amém? Vamos mais um pouquinho aqui. Versículo 6 e versículo 7. Vai dizer o seguinte a palavra do Senhor: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Que coisa mais linda, meus amados. Olha que coisa linda é a obra de Deus. Olha que coisa linda Paulo está escrevendo. Ele dizendo na primeira pessoa: eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas foi Deus é que deu o crescimento. A obra de Deus é assim, amados. Um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Aleluia! É uma união, tudo tem um tempo. Nós já temos 2000 anos de história de cristianismo. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, como foi que a palavra de Deus chegou até nós hoje em dia?
Dá para pensar? São 2000 anos de história, pastor Paulo. 2000 anos. Como que a palavra de Deus chegou até nós? Um plantou, o outro regou, Deus deu crescimento. Passou uma geração, um plantou, outro regou, Deus deu crescimento. Um plantou, outro regou, Deus deu crescimento. E nós temos hoje mais de 2 bilhões de pessoas que são cristãs no mundo. E nós temos 2000 anos em que Deus não deixou de agir poderosamente. Mas Deus se revelou espiritualmente em forma visível durante esses 2000 anos para essas pessoas que são cristãs? Não. Foi através da pregação da palavra. Foi através dessa ordem da cooperação com Deus. Foram homens perdidos, afastados de Deus, que um dia ouviram a palavra de Deus, foram regenerados pelo poder do Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus na cruz, aceitaram a palavra, entregaram a sua vida a Jesus, se converteram em algum momento, começaram a pregar para outros, que um dia se converteram ao Senhor, e assim foi, e já se passaram 2000 anos de cristianismo, e a regra continua a mesma: um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Só que veja aqui que Paulo não diz: eu plantei de um jeito, Apolo regou de outro jeito, e Deus deu o crescimento. Não, um plantou, o outro regou, e o outro dá o crescimento, e Deus dá o crescimento. Também é interessante, amados, porque isso fala de comunhão na obra de Deus. Veja que eles não eram rivais. Paulo havia plantado aquela igreja, Paulo tinha começado aquela obra, e em determinado momento Deus chamou ele para seguir, ele seguia suas missões por outros lados. Em determinado momento Apolo assumiu a liderança daquela igreja e continuava regando sobre o que Paulo plantou, em comunhão, em parceria, na mesma visão. Isso nos leva a entender que nós temos que fazer a obra de Deus em comunhão. A obra de Deus não pode ser feita que nem cabo de guerra, um ministério de ensino puxar para cá, ministério do louvor puxar para lá, o ministério Kids puxa para lá, cada um puxando para um lado, cada um puxando para si, cada um querendo aparecer mais que o outro, ou um pregador querendo ser melhor que o outro, ou um cantor querendo ser melhor que o outro, ou uma banda querendo ser melhor que a outra. É em comunhão, é em parceria. Um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento. Aleluia, que coisa linda, meus amados, a palavra de Deus. Que coisa mais linda quando a gente faz a obra de Deus segundo a sua palavra, e nós podemos ver, presenciar as coisas acontecerem. Porque às vezes a gente ouve falar uma coisa, ouve falar outra coisa, a gente vê, infelizmente nós vivemos tempo, e não é a exclusividade de agora que eu vou falar. Toda a história do cristianismo, se vocês forem estudar, aconteceu o que eu estou falando. Às vezes a gente se reduz ao nosso tempo. Por exemplo, o que eu vou falar agora, e a gente vê nas redes sociais hoje, na internet, nas emissoras de TV, rádio, às vezes muitos escândalos nas igrejas, e a gente comete o erro de achar: Jesus vai voltar agora. Tomara que Jesus volte. Ainda estava orando ali quando os irmãos estavam cantando: volta logo Jesus, volta logo Jesus. Eu sei que nós não temos poder para mudar isso, mas dá vontade às vezes de dizer: volta logo Jesus. Difícil a coisa. Problema sempre teve. Problema dentro da igreja, escândalos na igreja sempre teve. A diferença é que a gente não tinha redes sociais, não tinha tanto assim, mas se divulgava também. Nós conseguimos ver nos escritos dos pais da igreja primitiva, da igreja medieval, problemas. A igreja sempre teve problemas, meus irmãos. Sempre teve problemas. E a gente às vezes reduz e diz: mas agora a igreja está uma vergonha, está tentando, estando. E sempre teve. Mas sempre teve os remanescentes fiéis. Sempre teve igrejas que continuam fazendo a obra de Deus, um plantando, o outro regando, e Deus dando o crescimento, meus amados. Vocês acham que essa igreja, a nossa igreja, chegou aqui do nada? Tem toda essa estrutura maravilhosa, essa quantidade de membros, essa expressão na sociedade, milhares de almas ganhas para Jesus aqui em Tramandaí, do nada. Eu me emociono até hoje, eu estou aqui há muitos anos, 13, 14 anos, sei lá. Eu me emociono até hoje quando chega a hora da oferta e passa aquele videozinho da igreja. No início éramos assim,
aquela igrejinha pequenininha de madeira, quase 30 anos que os nossos pastores, o pastor Paulo e a pastora Neuci, estão aqui à frente dessa obra e chegaram com aquela obra pequenininha. E muitas vezes contam testemunhos, né? E coisas que passaram, e às vezes o pastor conta 2, 3, 4 vezes a mesma história, e eu fico com vontade que ele conte 10, 20, a pastora, porque cada vez que conta é um renovo. Para mim é um renovo. Para mim é lógico, meu Deus, às vezes eu peço perdão para Deus, eu reclamando de tão pouco, com toda essa estrutura que às vezes a gente, né? Enfim, mas o ponto é, aquela igrejinha pequenininha, passa aqui no telão, depois por muito tempo conseguiram fazer a igreja de alvenaria, ficou muito tempo, né, mas menorzinha, depois a igreja cresceu e foi crescendo, e está essa maravilha que nós temos hoje, confortável. Irmãos, tudo que é investido na igreja, pelo menos na nossa igreja a gente consegue ver que é arrecadado pela igreja, é investido na igreja. Os nossos dízimos, as nossas ofertas são investidas aqui, é para o nosso próprio benefício, é para o nosso próprio conforto. Então a gente vê o crescimento dessa igreja, e Deus, por esse período de tempo, colocou esses pastores na liderança dessa igreja. Eles são o cabeça da nossa igreja aqui, mas eles não chegaram aqui sozinhos. Primeiro que quem dá o crescimento é Deus. Mas eu creio que se eu chamasse o pastor Paulo e a pastora Neuci agora para eles falar aqui, se eu perguntasse para eles pessoas que vocês poderiam falar que ao longo desses 30 anos, muitas estão aqui ainda, me colocam nesse time aí, né, há mais de 10 anos, sei lá, 13, 14 anos, mas muitas pessoas desde o início, eu tenho certeza que eles falariam, dariam testemunhos de pessoas que já partiram para agora com Cristo, pessoas que mudaram de cidade, ou que, enfim, por algum motivo não estão mais na igreja, mas que um plantaram, outros regaram. Muita gente plantou e regou aqui nessa igreja para hoje nós estarmos nesse ponto. Quem deu o crescimento foi Deus que deu o crescimento. A parte financeira, a estrutura, foi as nossas colaborações, que nós temos que cada vez nos esforçar para poder colaborar mais financeiramente, que é um ponto muito importante também. E Deus é que dá o crescimento, mas muita gente aqui, o pastor e a pastora falariam aqui, se eu chamasse aqui, lembrariam de pessoas que plantaram com lágrimas, com oração, com entrega, às vezes sem ter nem condições direito de fazer a obra. Aqueles passaram, outros regaram, mais outros vieram e plantaram, e mais outros regaram, e mais vieram e plantaram e regaram, e Deus tem dado crescimento. E nós estamos aqui plantando e regando nessa obra que cada vez cresce mais. Mas a gente não pode ter uma memória curta, meus irmãos. Aqui é a prova. Aqui na igreja nós temos essa prova de que essa palavra é verdadeira. Porque aqui muita gente plantou, muita gente quebrou, e nós estamos vendo o crescimento que está acontecendo aqui. E eu creio que, se for da vontade de Deus, tudo aquilo que Ele colocar no coração dos nossos pastores, Deus ainda vai realizar. Deus ainda vai realizar. Mas os pastores não chegaram aqui sozinhos. Precisam de nós precisamos deles, eu preciso de cada um de vocês, nós precisamos uns dos outros. Os ministérios, um precisa do outro. Muitas vezes a gente até não se conversa tanto, não se integra tanto, assim, tem às vezes uma reunião mais anual, enfim, mas nós precisamos estar na mesma direção. Versículo 8 e 9, olha que interessante, que direção é essa? O versículo 8 e o versículo 9 explicam que direção é essa. Só tem uma direção que nós temos que puxar. Não é cabo de guerra, é todo mundo indo na mesma direção. E é a palavra de Deus que nos explica. Verso 8 e 9 diz o seguinte: o que planta e o que rega tem um só. Podem falar comigo, tem um só? É um só propósito, não tem dois propósitos. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Essa parte aqui, eu sinceramente acho que nem precisava estar. Isso aqui é pura graça de Deus. E eu vou explicar depois o porquê. Cada um será recompensado com o seu próprio trabalho, de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos o quê? Tema dessa mensagem. Nós somos cooperadores de Deus. Vocês, nós, somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Primeiro ponto, amados, um só propósito. Que propósito é esse? O propósito é levar Cristo aos perdidos
e depois que esses perdidos forem regenerados, salvos pelo sangue do Cordeiro, ensinar eles a andar e a viver de acordo com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Se alguém tem dúvida, 2 exemplos bíblicos. Primeiro, Cristo é isso. Verso 11 vai dizer assim, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é o alicerce da igreja. O propósito da igreja está aqui no verso 11, Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro alicerce, porque o alicerce está ligado a esse versículo aqui anterior, o propósito. O propósito. Final do Evangelho de Mateus, quando nós vamos ler lá um texto bem conhecido, vou parafrasear aqui. Vou parafrasear, não vou ler na íntegra. Que é conhecido como a grande comissão, quando Jesus diz os seus apóstolos, aos seus seguidores, depois da sua ressurreição: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo que eu tenho vos ensinado. Não é isso? Primeiro passo da igreja, primeiro passo do propósito, levar Cristo aos perdidos, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, falar de Jesus, pregar Jesus, ensinar sobre Jesus, porque a salvação está em Cristo. Essa é a primeira parte do mesmo propósito. Segunda parte, a pessoa se converteu, está ali, batiza e já começa a ensinar tudo que eu tenho ensinado. Aí nós temos a palavra, nós temos os pastores, os mestres, o pessoal do ensino, as pessoas mais experientes, os líderes que vão ensinando para os mais novos acerca da palavra, como nós temos que viver do dia da nossa conversão até a nossa partida nessa terra, caminhar com Jesus, ter uma vida familiar, no casamento, com os filhos, no trabalho, nas relações sociais, de acordo com de uma forma que agrade a Deus, que nós temos as orientações na sua palavra. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Pregar sobre Jesus, anunciar as boas novas e ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Mas lembra que eu disse que tem uma parte aqui que nem precisava estar, mas é um bônus, é pura graça. Pura graça. Graça é favor imerecido, é quando Deus nos dá algo que a gente não merece. O texto diz, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Amados, nós somos cooperadores de Cristo. Para mim, a salvação já estava de bom tamanho. Se a palavra de Deus dissesse assim, vocês vão se converter, vão enxergar sua vida a Jesus, vão ser salvos, e quando vocês morrer, vocês vão para uma vida eterna com Cristo, lá onde não há choro, onde não há lágrima, onde não há dor, e vocês vão estar com o Senhor para a eternidade. Fecha a conta e passa reto. Estava de bom tamanho. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus ele nos ama tanto, o amor dele é tão constrangedor que só a salvação, meus irmãos, já estava de bom tamanho. Mas ele faz várias promessas na Bíblia, inclusive essa é uma dessas. E essa promessa aqui está condicionada, não é uma promessa imediata, eles todos vão receber, é de acordo com o seu próprio trabalho. Aqui nós temos uma promessa terrena e celestial. Aqui Paulo está dizendo, a palavra de Deus está nos ensinando que tudo aquilo que a gente faz na obra de Deus, seja pregando, seja ensinando, seja intercedendo, seja servindo no diaconato, seja no estacionamento, seja na escolinha, seja, enfim, independente de tudo aquilo que a gente faz na obra de Deus, Deus está notando, não está passando desapercebido. Talvez você faça as coisas, e todo mundo que já trabalhou com o Senhor já fez muita coisa, eu creio, que trabalhou de coração, que ninguém viu, ou poucas pessoas ficaram sabendo do bem que às vezes a gente tem a oportunidade de fazer por causa de Cristo, e muitas vezes as pessoas não ficam sabendo, mas Deus está anotando. E a palavra de Deus diz que nós vamos ser recompensados segundo o que nós fizemos. E essas bênçãos são terrenas em primeiro lugar, porque aqui nessa terra Deus nos abençoa, Ele nos dá em retorno com uma família abençoada, uma boa saúde, bom trabalho, enfim, Deus vai nos abençoando. Tem os desertos,
Tem os momentos difíceis, é claro que tem, mas vem depois do deserto, vem a Canaã, vem a terra prometida, vem a bênção de Deus. Mas as bênçãos de Deus são tão maravilhosas que elas são celestiais também, porque a palavra de Deus em alguns textos fala em galardão, que além de ser recompensado nessa terra, nós vamos ter galardão, recompensa na eternidade pela obra que a gente fez aqui. Não estou falando de salvação, gente, salvação é em Cristo, estou falando de recompensa, é um bônus, é um plus. Ainda vamos ser recompensados, a gente tem ideia, não tem como provar teologicamente, é uma coisa, né, no celestial, mas a palavra diz que a gente vai receber galardão, que a gente vai ser recompensa até na eternidade pelo trabalho que a gente fez para o Senhor. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. E vai ser de acordo com aquilo que a gente planta na obra de Deus e rega na obra de Deus. Vai ser um momento que nós vamos plantar algo novo na obra, no outro momento nós vamos regar em cima do que alguém já plantou, já estava fazendo, e Deus vai nos recompensar. Meus amados, eu quero concluir essa mensagem falando de dois deveres, em dois pontos: o dever individual e o dever coletivo. E quando eu digo esse dever, é dever em relação a nós fazermos a obra de Deus. Não é um dever de matrimônio, um dever de trabalho, um dever de paternidade. Maternidade é um dever de obra de Deus, daquilo que Deus espera que nós façamos na sua obra. Amém? Então eu quero começar com o dever individual como cooperadores da obra de Deus. E eu creio, amados, que nós devemos fazer a nossa parte individualmente, de acordo com o chamado de Deus e os dons espirituais que nós recebemos, para sermos úteis na obra de Deus. O que isso significa? Eu creio, pelo que eu já estudei da palavra, as experiências que eu já tive com Deus, de ver as coisas acontecer na obra de Deus, que primeiro, óbvio, Deus quer que nós nos convertamos e sejamos salvos, ponto. Mas não acaba ali a nossa vida. Nós às vezes temos a experiência de viver anos de conversão até partir. E eu creio que Deus tem um ministério, um chamado para todos os cristãos. Eu creio que Deus não espera que nós sejamos, com todo respeito, e tem pessoas às vezes que estão, não me entendam mal, mas Deus não chamou ninguém para ser um ministério de banco, ficar só sentado no banco da igreja e participando de culto. Eu creio que Deus tem um chamado para cada um de nós. Claro que eu sei que muitas vezes a gente se converte, tem um processo de conversão, de entendimento, e às vezes, principalmente nesse período, a gente tem que ficar sentadinho aprendendo, sendo discipulado, sendo ensinado e preparado para a obra, para a vida cristã e para a obra. Mas chega um determinado momento que eu creio que todo mundo tem um chamado na obra de Deus, ou seja, para intercessão. Às vezes nem é executado dentro da igreja, mas são pessoas que Deus chama, como a minha mãe, que é uma intercessora, que às vezes passa horas, madrugadas, orando para o Senhor lá na intercessão, e as pessoas nem ficam sabendo, mas é uma obra para o Senhor. Outras pessoas vão servir no diaconato, louvar na obra, cuidar do estacionamento, para limpeza, enfim, tem muita coisa, ser missionário, ser pregador, evangelista, enfim. Eu creio que Deus tem um chamado individual para cada um de nós. E a palavra de Deus fala que tem ali dezenas de dons espirituais, tem muitos dons espirituais, ainda tem as variações que a gente poderia deduzir dos dons espirituais. Então Deus tem muita necessidade, a palavra de Deus diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Deus, meus amados, Ele nos capacita, nós temos que buscar entendimento, conhecimento, estudo, sim, mas nós dependemos do Espírito Santo de Deus que nos capacita para fazer a sua obra. Então, se você é um servo do Senhor individualmente, se você já faz a obra de Deus, o meu desejo é que essa palavra renove as tuas forças. O meu desejo para quem já é obreiro na casa do Senhor aqui nessa igreja, que hoje você tenha um renovo, e que essa palavra do Senhor diga o que para vocês obreiros, para nós obreiros: vamos andar mais um pouco, vamos trabalhar para Jesus, vamos fazer a obra do Senhor. É uma palavra de ânimo que
que nós estamos no caminho certo, servindo ao Senhor, e que nós vamos andar mais uma légua, 2 léguas, vamos andar mais um pouco no caminho do Senhor. Para você que ainda não tem um ministério, um chamado, ainda não exerce uma atividade na obra de Deus aqui na igreja, ore. Ore a Deus, peça para Deus mostrar no que você pode ser útil na obra dele. Procure o pastor Paulo, procure os seus pastores nas congregações, seus líderes de ministérios. Diga: olha, eu tenho vontade de fazer obra, mas eu não sei bem o que. Nós temos líderes aqui com muita experiência, com chamado, com conhecimento, e vão, com certeza, a pessoa mais próxima, o líder mais experiente, vai te orientar, vai te ajudar daqui a pouco a descobrir um dom que tem dentro de ti, para que você faça a obra de Deus e seja útil na obra de Deus, individualmente. Segundo e último ponto, eu vou encerrar aqui, é o dever coletivo. Devemos ser humildes, reconhecer e incentivar o trabalho dos nossos irmãos na obra de Deus. Devemos, nós agora obreiros, ser humilde, saber que nós temos um chamado, cada um de nós estamos exercendo ele, mas saber que irmãos, se eu sair daqui hoje, se eu entregar o ministério de ensino hoje, daqui a pouco alguém pode dizer: mas aí como é que vai quebrar o ministério de ensino? Irmão, Deus levanta outro melhor que eu amanhã e coloca no meu lugar. Se eu achar que, se eu for bobinho, querer chegar lá e impor alguma coisa: pastor, eu quero continuar, mas eu quero isso. Se não for humilde, Deus coloca um bem melhor do que eu aqui, um pregador muito melhor, um professor muito melhor do que eu. Nós temos que ter humildade. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. E quando nós olhamos para os nossos irmãos obreiros, nós temos que admirar eles, nós temos que respeitar, nós temos que incentivar, nós temos que pegar pela mão e andar junto. Aleluia! Nós somos cooperadores na obra de Deus, nós temos que torcer pelos nossos irmãos. Irmãos, essa pregação que eu estou pregando hoje aqui, eu preguei ela há pouco tempo aqui nessa mesma igreja, no culto de homens, no grupo de homens. E quando eu preguei, eu falei com o pastor Juninho: quando eu tiver a próxima escala na SEC, eu vou pregar para o culto de ensino, porque é uma palavra que eu acho que cabe muito bem. Alguns já ouviram essa pregação, alguns irmãos que estão sendo alimentados de novo. A palavra de Deus, ela não tem limites, né? Meus amados, e eu quero encerrar agora dando um testemunho que eu dei aquela noite também. Porque muitas vezes, e eu não estou dizendo que é errado, mas muitas vezes vem um pregador de fora, conta uma história que aconteceu lá na cidade dele, no lugar dele, e a gente fica impactado, e é bom, legal. Algumas vezes a gente entra nas redes sociais, YouTube, sei lá, e vê um videozinho, Instagram, Facebook, e se impacta com aqueles testemunhos das coisas que Deus fez na igreja, e é bom. Mas nós também temos que olhar para dentro de nós, da nossa igreja. As coisas estão acontecendo aqui também, e nós temos que valorizar as coisas que acontecem aqui dentro, porque Deus está agindo aqui dentro. E hoje eu posso dizer para vocês que eu vivi essa palavra aqui nessa igreja, e eu quero encerrar dando esse testemunho, meus amados. Alguns anos atrás, alguns anos antes da pandemia, Deus começou a me incomodar que nós não tínhamos um trabalho efetivo aqui na igreja para homens, específico para homens, e aqui o Espírito Santo começou a me incomodar, e eu procurei o pastor Paulo, lá naquela, acho que era 2017, 18, alguma coisa assim, e eu procurei o pastor Paulo, e o pastor Paulo sempre, né, não, irmão Marco, é bênção, vamos ver o que dá para fazer. E eu montei um projeto naquela época. Lá naquela época, aqui do lado, no salão de festas, tem um mezanino. Na época que ainda ringia aquelas madeiras ali que nós torcíamos para não parar um aluno lá embaixo. Irmãos, não teve, olha, quase todos os lugares que vocês imaginam dessa igreja eu já dei aula, nós já demos aula. Cadê o pastor Douglas? Está lá, não tinha visto. Na época era só eu e o pastor Douglas de professores naquela época. Já faz 10 anos que nós dois estamos à frente do Ministério de Ensino. Graças a Deus, Deus levantou o pastor Heron, o irmão Rodrigo como professores agora nos últimos anos. Mas por muito tempo foi só eu e o pastor Douglas. Tudo que é lugar que vocês imaginam aí já foi nossa sala de aula. Inclusive o mezanino. Era uma benção, quando chovia, meu Deus, a acústica ali, mas nós estava lá firme. Nós dávamos aula ali na segunda-feira, das 8 às 11 da noite.
E aí nós criamos um projeto. Várias vezes nós dava aula ali das 8 às 11 e vinha para cá, para esse templo aqui, das 11 à meia-noite, para fazer um trabalho com homens, que era o único momento que eu tinha livre na semana, naquele momento. E por um tempo nós nos reuníamos aqui, cansados, um dia inteiro de trabalho, mais uma noite de aula ali, e vinha para cá e fazia um trabalho. E por um tempo durou aquele trabalho. E depois acabou passando e aquele trabalho se desfez. E passou, veio a pandemia, acabou, não tinha mais como se reunir e se desfez. Mas Deus continuou me colocando aquilo no meu coração, porque a igreja ainda continuava sem algo específico para os homens aqui na sede. Passou o tempo, passou a pandemia, a gente pôde começar a fazer os cultos e Deus me tocou de novo. E graças a Deus nós já estávamos na sala ali, né? Já tínhamos a nossa sala ali, que o pessoal fala que é a sala de Ibadec, mas não é a sala de Ibadec. Ibadec é o nome do instituto que nos fornece o curso de teologia. O nome daquela sala é Sala de Estudos Pastor Paulo Martins, que nós batizamos aquela sala em homenagem ao Pastor Paulo. E nós já tínhamos agora aquela estrutura maravilhosa ali, estávamos dando aula ali já, né, Pastor Douglas? A gente sabe que a gente passou para ter que chegar lá. E Deus, a gente viu as coisas acontecerem. E começamos a usar aquela sala para fazer os encontros de homens, nos sábados, uma vez por mês. Ano retrasado. E começou a ser uma bênção. O pastor Juninho se juntou a nós. O pastor Paulo foi algumas vezes lá com nós. E a gente se reunia e começou a fazer uns encontros. E eu assisti um filme que eu recomendo para vocês, quem não viu, A Forja. E aquilo me tocou, que eram homens que se reuniam e faziam um encontro mais ou menos nesse molde. E aquilo me incentivou para fazer aquelas reuniões. E também passou um tempo, a gente foi fazendo, foi dando mais distâncias. Eu também tive outros compromissos ano passado, bastante compromisso profissional. Até que eu recebi uma mensagem do pastor Juninho. A gente já estava alguns meses em fazer o encontro, acho que uns 2, 3 meses. E o pastor Juninho me mandou uma mensagem. E aquela mensagem me tocou. E eu fui muito tocado pelo Espírito Santo aquela mensagem. E o pastor Juninho, ele disse: irmão Marco, pastor Marco, eu senti, Deus tocou meu coração, surgiu a oportunidade de assumir o culto de terça aqui na sede, de fazer mais ou menos assim, como a gente estava fazendo lá nos sábados, um grupo de homens, um culto para homens. E eu queria saber o que tu acha, se tu não te importa, já que tu organiza lá, né, os encontros e tal. Meus irmãos, assim, ó, eu chorei, não tem vergonha de dizer, eu chorei, com a humildade desse homem. Ele precisava mandar mensagem? Nosso pastor está ali, pastor Paulo. Isso é humildade, isso é sabedoria, isso é ser irmão em Cristo. E eu retornei para ele: pastor Juninho, tu nem precisava me perguntar, mas eu estou muito feliz de tu ter falado comigo. Da minha parte, quem tem que falar é com o pastor Paulo, né? Ele que é o nosso chefe, é o nosso líder. Mas da minha parte, eu quero que Deus abençoe demais esse projeto. Eu quero sempre que puder estar junto com vocês aí. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. E ali a gente conversou, né, Juninho? E se ajudou e se incentivou. O nome do projeto, A Forja, depois eu fiquei sabendo, foi por causa daquela... Olha essa coisa linda, irmãos. É lindo isso. Ele lembrou lá daquela noite que eu falei e assisti o filme, e o nome do projeto hoje é Grupo de Homens A Forja. E eu tive aqui, agora terça-feira eu estava aqui, nós tivemos a confraternização, estava uma bênção, cerca de 60 homens aqui ou mais, e está uma bênção o trabalho, já estive pregando, já estive participando dos cultos, está maravilhoso. E hoje eu posso dizer, meus amados, longe de nós querer ser Paulo e Paulo, mas a palavra que foi pregada hoje diz, Paulo diz: eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Parafraseando, Deus me usou para plantar, Deus tem usado o pastor Juninho para regar, e Deus está dando crescimento nesse trabalho. Essa palavra está sendo vivida aqui dentro dessa igreja. Esse trabalho está sendo extraordinário. Eu quero estar lá no retiro. Eu fui um dos primeiros a dar o nome para o Juninho no retiro de homens. Meus amados, isso a gente está vivendo a palavra aqui. Isso é humildade, isso é comunhão, isso é ser cooperadores de Deus. É não ter rivalidade, é olhar para o ministério dos jovens e torcer que dê certo, pastor Felipe. É ter essa troca. Agora, hoje, antes de começar o culto, eu estava com a irmã Priscila, não sei se ela está aqui ainda, está lá.
O Ministério Kids quer fazer um curso com umas meninas. A Priscila falou comigo sobre a sala. Eu disse: a sala não é minha, a sala é da igreja, a sala não é do Ministério de Ensino. Eu fiz cópia das chaves, fomos lá, mostrei, tem isso, a gente pode usar tudo que tem aqui, isso aqui é nosso. E se tu precisar de alguma coisa, tu me fala que a gente providencia. Porque nós queremos apoiar esse projeto. Daqui a pouco, quem sabe, vai ter dos meninos também. Isso é viver, ser cooperador da obra de Deus. Estava lá com ela antes do culto, viemos mais cedo para ver como funcionava aqui já está com as chaves, já está tudo liberado. Quem dera pudesse ter coisa todas as noites naquela sala. Eu só mais feliz ia ser eu. E o que eu pudesse ajudar, eu já disse para a Priscila, nós estamos à disposição. Qualquer coisa que tu precisar, pede para a gente vai providenciar. Isso é comunhão. E nós precisamos aproximar os ministérios, nós precisamos aproximar os obreiros para nós olhar para a mesma direção, para nós puxar junto para o mesmo lado, meus amados. Aleluia. Era essa a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero dizer uma coisa para vocês agora, do coração nem está no esboço. É um privilégio fazer a obra de Deus. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida é servir o Senhor. Olha os exemplos que nós temos aqui do que é servir o Senhor, esses pastores, uma vida dedicada no altar. Quando eu penso, quero ser bobinho, que eu penso às vezes, mas eu penso no pastor Paulo, penso na pastora Nelci, penso no que eles fazem. Meu Deus, eu não faço nada. Mas o pouco que eu faço, meus amados, eu faço de coração. O pouco que eu faço torcendo para que os meus irmãos, os ministérios da igreja dê certo, as congregações dê certo. Que os irmãos que estão na frente lá da congregação do bairro dê certo, consigam ganhar mais para Jesus fazendo trabalho. Nós temos que nos unir. Nós não podemos ser como a igreja de Corinto, dividida em partidos. Aqui não tem Paulo, aqui não tem Apolo, aqui não tem Pedro. Aqui tem uma igreja de Jesus Cristo, que trabalha para o reino de Deus, que são cooperadores da obra de Deus. Aleluia. Querido e amado Deus, a Tua palavra foi pregada, Senhor, nesta noite, Senhor. Eu te peço, Jesus, eu te peço, Espírito Santo, eu te clamo o crescimento dessa igreja, mas não só o crescimento, mas a unidade, Senhor. Aproxima os ministérios, aproxima os obreiros, faz a gente lembrar que tem só um propósito, e que esse propósito se chama Jesus Cristo, que tem só um propósito, que é trazer pessoas ao conhecimento do Senhor e Salvador, e salvar a alma delas, Senhor. Que tem só um propósito, que é andar, depois da conversão, andar segundo os teus caminhos, segundo a tua vontade, Senhor. Deus, derrama dons espirituais sobre os obreiros dessa igreja, Senhor. Mostra para quem tem dúvida, Senhor, ainda do que fazer, um caminho a seguir. Orienta essa pessoa a buscar alguém, Senhor, que tem experiência, que é um líder experiente espiritual, a ajudar ela, Senhor. Os nossos obreiros aqui dessa igreja, Senhor, que essa palavra traga um renovo, Senhor. Que quem talvez esteja às vezes um pouco desanimado com a obra, um pouco triste, entristecido, que traga agora aquela chama do Espírito Santo, aquele amor por fazer a obra, aquele amor por fazer a sua função, seja lavar o banheiro, seja ficar no estacionamento, seja pregar a palavra, seja auxiliar, seja o que for, o amor que nos constrange a fazer a tua obra, Senhor. Aleluia. Traz um renovo espiritual para a tua igreja, Senhor. Nos usa para ser referência dentro dessa cidade, Senhor. Eu te clamo que essa igreja cresça e prospere, Senhor, e que nós possamos fazer cada vez mais a tua obra com amor, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Amém.